Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Nando e nesse vídeo eu vou falar sobre a cenografia da novela Garota do Momento. Vou contar todas as curiosidades pra vocês, eu montei a cidade em 3D, então tem curiosidades bem legais, né? Coisas bem bacanas sobre essa novela. Então se você gosta desse tipo de assunto, fica aqui que eu vou falar tudo pra vocês. Garota do Momento é uma novela da Alessandra Pog, direção da Natália Grimber. Passa nos anos 50, fica localizada no bairro de Ipanema do Rio de Janeiro. Eu não vou contar aqui a história, se quiser é só jogar aí na internet que acha, o resumo. Vou falar sobre a cenografia da novela. Garota do Momento tem uma cidade cenográfica, e essa cidade cenográfica, ela foi reaproveitada das novelas anteriores, né? Porque até então a Globo, ela tinha uma cidade cenográfica fixa, e toda vez que tinha gravações, precisava, tipo assim, gravar na zona sul do Rio de Janeiro. Eles não se deslocavam lá pro Leblon, Copacabana. Eles utilizavam essa cidade cenográfica. Então, ela tava meio que desativada, aí a Garota do Momento pegou e revitalizou essa cidade. Óbvio, né? Deu a cara ali dos anos 50, mas manteve ali a diagramação, o esqueleto. Até as fachadas não foi tão... Não teve uma intervenção tão pesada, assim, né? Pra dizer, nossa, mudou completamente. Não, as fachadas elas foram preservadas, mas elas foram alterados, né, alguns detalhes para poder dizer que é o Rio de Janeiro dos anos 50 e não o Rio de Janeiro dos anos 2020, por exemplo. Então ela aproveitou essa cidade e fez os pequenos detalhes. Bom, eu vou começar aqui pela parte principal da cidade, que é o boliche. Esse boliche, ele é clássico, né? Os anos 50 tinha muito disso. Era a época dos anos dourados, dos jovens, juventude transviada, as lambretas, as jaquetas de couro. E o boliche, ele é um cenário muito importante. Montei ele em 3D, tô mostrando aí pra vocês. É onde o núcleo jovem se encontra, até porque também o núcleo principal é um núcleo jovem, né? Os protagonistas são protagonistas jovens. Os casais secundários são casais jovens, então a galera se encontra muito aqui. Beatriz, o Beto, a Bia, a Eugênia, o Topete. Então eles se encontram sempre nesse cenário. E era algo muito comum na época. O texto da novela da Alessandra pedia um lanchonete, né, um boliche. E no boliche ele funciona de verdade, ele é bem pequeno, mas a parte interna é construída aí dentro mesmo. Só que ele funciona de verdade mesmo, né? Ele não é, tipo, gravado aqui na fachada na cidade cenográfica e a parte de dentro é gravada em estúdio igual as outras edificações. Não, a parte interna é aqui dentro da própria cidade cenográfica mesmo. Então você entra e você não sai num vácuo, você sai dentro do boliche mesmo. Então ali tem uma parte do boliche e tem a parte ali onde a galera faz um lanche, né? Tem ali um balcão, tipo uma mini lanchonete, assim. Não é a primeira vez que a Globo, ela trata os anos 50 nas suas novelas. Geralmente é mais pra São Paulo, né? Tem ali o Profeta, Ciranda de Pedra. Geralmente é mais São Paulo ali. Tem Etamundo Bom, que, né, tá ali entre os anos 40 e anos 50. Mas até que no Rio de Janeiro também eles já fizeram outras vezes. Bambolê é uma novela da Seis. Era reproduzido em Ipanema também. É óbvio que era um outro texto, era uma outra direção, era uma outra década da Globo. Era outra cidade cenográfica, não ficava no Projac. Projac nem imaginava existir ainda. E igual essa, né? Essa de Garota do Momento fica nos estúdios Globo, no Projac. Mas já reproduziu também Ipanema dos anos 50. Então sempre tinha muitos jovens. Naquela época, aquela idade do ouro. Então, os anos 50 tem essa pegada, essa vibe. É muito engraçado que o Profeta tinha uma lanchonete onde os jovens frequentavam. E engraçado que essa cidade cenográfica de Garota do Momento, a última novela que usou, ela propriamente dito, foi Verão 90. Na verdade, salve-se quem puder, deu uma utilizada nela, mas como teve aquela parada da pandemia, aquela coisa toda, teve que reaproveitar todos os cenários já prontos, não teve tempo para se produzir, a efetiva mesmo foi Verão 90. E o cenógrafo de Verão 90 é o mesmo cenógrafo de O Profeta. Então, essa edificação, que é o boliche hoje, essa edificação existia em Verão 90, mas ela é muito parecida com outro trabalho do mesmo cenógrafo de Verão 90, que é a lanchonete lá do Alceu, que é onde os jovens se encontravam, onde eles, né, batiam papo lá e tal, ficavam flertando, namorando, aquela coisa toda. Então ela é muito parecida, você vê que as esquadrias são um pouco semelhantes, né? A parte de dentro não é tão assim, mas tem um pouco da mesma energia. Então esse aqui é o boliche. Eu fiz a parte de dentro também. Eu particularmente não gosto de fazer muito, né? Mas esse boliche pedia, porque ele é muito bonitinho. Então eu peguei e fiz a parte de dentro, ficou bem legal, bem bacana, assim. Bom, pra quem não sabe, aqui ficava o prédio da Dona Iracema, de Paraíso Tropical. Aqui já foi a Copacabana de Paraíso Tropical. Então é muito legal, né? Essa coisa, assim. Manteve um pouco da estrutura da cidade, mas teve algumas ruas que foram abertas, outras foram fechadas. Mas mantém um pouco da energia, assim,
lá de Paraíso Tropical lá atrás, em 2007. Frente ao boliche fica a padaria. Vários personagens usam Marlene, a personagem da Anitta também, sempre tá ali tomando um cafezinho, alguma coisa, então já mostrou algumas cenas desse núcleo trabalhador utilizando a padaria. Do lado da padaria, a gente tem a Magnifique. Ele é um prédio único, mas ele tem duas fachadas. Tem a parte da Magnifique, que é para moças de fino trato, né? Então, a personagem da Carol Castro, ela tá meio desmemoriada, né? E ela meio que dá aula para essas meninas, que era algo muito comum, né? O sonho da mulher nessa época, dos anos 50, era ser uma boa dona de casa, ser uma boa esposa, a questão de curso de etiqueta, cursos de, assim, né, de como se sentar à mesa, como se comportar, é todo um comportamento moral, uma coisa, né, ali de sociedade, e nada mais justo de ter um tipo de loja, um tipo de edificação voltada para esse nível, né? Então, aqui é a entrada da Magnifique, aonde a Carol Castro ela dá aula para a personagem da Bia, que é a filha dela, né? Só que ela tá desmemoriada, então é meio que um conflito, né? Onde ali elas vão se aproximando até se reconhecerem. Por falar em Paraíso Tropical, a esquadria, portas, as janelas da Magnifique, é a mesma da portaria de Paraíso Tropical. Aquele prédio lá da Dona Iracema, eu tô mostrando foto pra vocês. Vocês conseguem ver que a porta é a mesma da Magnifique aqui de Garota do Momento. A esquadria, né? Da janelinha também é a mesma. Então, tô provando pra vocês que tá tudo na mesma energia, feito na mesma cidade cenográfica, tenta retratar ali a Zona Sul. Então, mostrando que é tudo parecido, vocês conseguem ver? E aí, do outro lado da fachada, tem uma loja lá de artigos finos, que tem algumas cenas do Basílio com a Maristela, né? Tem uma cena muito legal que ele fica deslumbrado, assim, tal, não sei o quê. Aí tem uma outra cena dos personagens também. É muito utilizada essa cidade, eu gosto dela, que ela é muito bem explorada. Então, de um lado é a Magnifique e do outro lado é a loja. Bom, de frente à padaria e a Magnifique, em lojas você consegue perceber que a cidade ela tem uma atmosfera contemporânea, né? Você vê os prédios assim, já não é tão igual era no passado, mas ela ainda preserva um pouco do Art Deco, então você vê um pouco dos letreiros, das placas, né? Você vê que são tudo simétrico, né? Você vê as palavras, assim, as letras, tudo meio simétrico. Então é uma mistura bem legal dessa época. E aqui fica algumas lojas, tô mostrando aqui pra vocês. E do lado fica a casa de chá Harry, que é onde os personagens se encontram. Então tem muitas cenas deles entrando, conversando, né? Casa de chá era muito comum nessa época, nos anos 50. Era muito comum no passado, né? Nos anos 20, mas nos anos 50 ainda manteve um pouco dessa questão. Então eu reproduzi a parte de fora. Eu acho lindo essa casa de chá. Ela tem uma arquitetura clássica, bem antiga, mas ela também tem alguma coisa ali dos anos 50 numa questão mais de arte déco, né, que era um estilo que estava muito presente nessa época. Então eu fiz a parte de fora, a fachada, nesse tom goiaba, e fiz a parte de dentro também. Tô mostrando pra vocês aí, eu acho que ficou bem legal, né, o resultado, eu achei bem interessante. Então essa é a casa de chá Harry, onde os personagens se encontram. Tem várias cenas da Maristela, da Bia, do Beto, do personagem do Fábio Assunção, da Carol Castro. Eles se encontram muito aqui, né, para conversar, para bater papo, do Basílio. Então tem muitas cenas rodadas aqui dentro. É uma construção que a parte de dentro se localiza dentro da própria edificação mesmo, não é um estúdio isolado lá igual eles gravam. Só a fachada, né? O personagem caminhando na calçada, aí quando vai mostrar a parte de dentro, mostra no estúdio. Não, a casa de chá é construída aqui dentro mesmo. Ela foi inspirada em algumas casas de chá de Paris, mas também em algumas casas de chá que se tem ainda aqui no Brasil. E do lado da casa de chá e das lojas é a parte mais residencial que eu vou mostrar para vocês, né? Tem as lojas aqui, a casa de chá, e dobrando à direita aqui é a parte mais residencial, que é onde mora o núcleo dos trabalhadores, né? A parte mais humilde, assim. Então essa casa azul é onde mora o personagem da família da Anitta, que é o Eduardo, o Guto. Eles moram aqui nessa casa, né? É uma casa bem humilde, bem simples, até porque eles não são muito de posses, né? Você vê que a Anitta, ela é uma típica dona de casa, típica reprodução dos anos 50, é esse estereótipo, né? É o personagem da Maria Flor, que é a Anitta. E eles moram aqui. Essa casa, ela é estúdio, né? A parte de dentro. Eu cheguei a fazer a parte de dentro, mas ela é estúdio, ela não é gravada aí, até porque a construção é muito pequena. Não caberia quarto, sala, cozinha, hall. Eles precisavam de uma movimentação de câmera, então não daria. E do outro lado é onde mora
o personagem do Sebastião, o personagem do Ícaro Silva, né? A galera mais trabalhadora lá que frequenta o Gente Fina mora nessas casinhas aqui. Fica do lado, né? Fica tudo próximo, é a parte mais residencial, assim, da cidade. Tem a parte das lojas, do glamour, aquela coisa toda, mas aqui é a parte mais residencial da novela. E essas casas ficam de esquina, né? De frente, assim, com um boliche. Então, do lado tá um boliche, do lado tá essa casa amarela e tem essa esquininha com essa casa azul, que é a casa da Anitta. Nessa parte aqui também, dessas casas, fica a casa lá das fofoqueiras, né? Que é a Aparecida e a Conceição. Elas ficam comentando ali a vida alheia, os assuntos as fofocas que rolam na novela. Elas moram uma do lado da outra e se falam por telefone. Aí elas moram aqui também, nessa parte, né? Acho bem legal. São típicas casas dos anos 50, não é uma cenografia mentirosa. Eu gosto muito dessa cenografia dessa novela. Né? A gente tem cidade cenografia que é muito mentirosa, que engana e tal, e essa cenografia não. Ela tem uma proposta bem legal, a cor dela é muito bonita, não é aquela cor berrante, assim, né? Igual a gente viu em outras novelas aí, novelas de época, mas gostei bastante, assim, tanto que eu reproduzi em 3D, né? Fiz o vídeo aqui pra vocês. Aí, perto do boliche, tem a pensão da Yolanda, que é esse prédiozinho rosa. Esse prédio aí tá desde em família, inclusive eu já cheguei até a visitar essa cidade cenográfica, óbvio, né? Quando era de uma outra novela, de uma outra dinâmica. Mas aqui que é a pensão onde a Beatriz se hospeda quando ela chega no Rio de Janeiro, né? Até então ela não mora no Rio de Janeiro, mas aí ela vem pra capital e fica hospedada nessa pensão. É uma construção bem grande, não é uma cenografia mentirosa e tem uma coloração bem legal, assim. Eu fiz por dentro, tem um tom mais claro, né? Parte de dentro, mas é cenográfico também, fica em estúdio, não fica dentro dessa construção, apesar dela ser grande, né? Então é aqui que é a pensão. Um pouco mais do lado é o Clube Gente Fina. Esse clube é um clube boêmio, um clube que ali mostra... Foi inspirado, tem um pouco ali da questão da Lapa, né? A Lapa, nos anos 50, fervia desse jeito, tinha muito dessas casas que tinha esses bailes, assim. Então é onde ali fica Ulisses, ele administra esse clube. Então aparece muito ali o núcleo negro da novela, né? É muito legal isso que eles estão fazendo, de contar histórias do povo negro, não fica só brancos e brancos e brancos como o principal. E ali onde tem muitos instrumentos, né? Tem alguns bailes, a Glorinha, a própria Bia, o Beto, apesar de ser da parte ali, né, da questão da elite, ele frequenta bastante esse clube. Ele é dentro da cidade cenográfica mesmo, ele não é em estúdio. E como ele é aberto, então não tem tanta coluna no meio dele assim, então dá pra construir na própria cidade cenográfica. Ele é inspirado no Heitor dos Prazeres, que é um artista negro, tem uma coloração bem legal também, né? Ele tem uma paleta de cores própria, inspirado nele, nesse artista. Então é um clube muito legal, assim. É uma construção bem harmônica, bem romântica, bem bonita. Não é aquela cor exótica, né? Ai, não sei o que, só pra dizer que tem, não. Um negócio muito bem tratado, bem refinado. Sempre tem algum evento relacionado à música nessa edificação. Do lado do Clube Gente Fina, a gente tem a emissora de TV Ondas do Mar, que é o carro-chefe da novela, onde o Alfredo Honório se apresenta. A emissora é aqui, nessa construção que fica do lado. Tem muitas coisas, muitas cenas que se desenrolam, né? São núcleos paralelos, mas tem muitas cenas que se desenrolam nessa construção. TV também, ela é construída dentro da própria cidade cenográfica mesmo, não é gravada em estúdio. Aquela parte principal ali, né, das escadas e tal. Então eu reproduzi por dentro também. E acontece muita coisa, né? É o charme da novela. É aquela coisa do início da televisão, né, que tem um apresentador muito carismático, o Eduardo Sterblich. Ele conta que se inspirou no Chacrinha, na Hebe, né? Essas pessoas assim que fizeram muito sucesso com a televisão no Silvio Santos. É onde acontecem várias histórias muito interessantes, assim, né? Tem uma força no meio da novela. Do lado da emissora Ondas do Mar, fica outros prédios. A cidade cenográfica da novela ela é repleta desses prédios de 2, 3 andares, com esse estilo mais modernista. Tem aquela coisa do Art Deco que eu falei, mas tem esse estilo modernista que a gente vê muito hoje. Em Copacabana, Ipanema, um pouco no Leblon. Então a cidade ela é repleta desses prédios, assim, esses prédios que não são tão usados, não são tão mostrados. Tem vários desses prédios em volta para dar uma vivência, para dar uma abrangência à cidade, né, uma verossimilhança. Aí aqui acabou a cidade, aqui de frente. Tem esse vácuo aqui, né, mostrando para vocês que a cidade ela tem uma entrada. Aí de frente até Ondas do Mar, a gente tem um cinema, tem algumas cenas rodadas, né, sempre quando tem uma coisa na rua, assim, mostra os personagens passando na calçada ou andando, assim, então
tem algumas cenas gravadas. Dobrando essa rua aqui, né, saindo aqui, pegando a esquerda, a gente tem a Perfumaria Carioca, que é o carro-chefezão da novela. É onde se desenrola toda a trama, né, toda a história, a trama ali de dinheiro, de poder, de riqueza. É toda envolvida aqui na Perfumaria Carioca, que ela fica próximo ali à confeitaria lá, né, a casa de chá que eu mostrei pra vocês, a casa de chá Harry, e fica de frente ao prédio onde tem as lojas ali, que fica perto ali da Magnifique. Então é uma rua meio escondida, né? Você sai da principal ali e dobra à direita, perto da casa de chá, é onde fica a Perfumaria Carioca. É a empresa dos vilões, né? Que é o Fábio Assunção e a Lília Cabral, e onde tem as cenas da Zélia também, que é a Letícia Colim. É o fio condutor da história. Essa perfumaria eu reproduzi a parte de fora, né? Linda, linda, linda. Eu fiz a fachada e fiz a parte de dentro também. A parte de dentro também é dentro da cidade cenográfica. São 2 elevadores que tem, o estilo Art Deco, eu já falei várias vezes, né? É um estilo muito presente nessa cidade. Um prédio de 3 andares. E se desenrola aí, né? A parte de escritório, a parte do segundo e terceiro andar é feito em estúdio. A cidade não tem essa volumetria, né? Essa escala. Não dá pra você fazer tudo dentro da cidade. É tudo meio apertado, assim. Então, esse é o prédio residencial. É onde mora o personagem do Danton Mello e a família dele, né? É um prédio bem modernista. Esse prédio tá aí desde em família. É a cara dos anos 50, né? Tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. É bem anos 50. Fazia sentido ter esse tipo de prédio aí. Que de um lado, esse prédio, de um lado a entrada do prédio mesmo, e do outro a entrada do cinema. Óbvio, não preciso nem dizer que a parte do cinema de dentro e a parte do prédio, onde mora o personagem do Danton Mello, o Beto, a Celeste, é feito em estúdio. Não caberia nunca, né? Esse prédio ele é muito apertado, ele é muito pequeno, então não caberia. A novela lá tem vários detalhes, assim, são vários carro-chefes, né? Que eu acho bem legal, assim, de se falar. É o bonde, né? Esse bonde, ele é o bonde de O Cravo e a Rosa, lá de trás. Já foi usado em várias novelas, Joia Rara, Eta Mundo Bom, Lado a Lado, Éramos Seis. E agora tá aqui em Garota do Momento. É o bonde que percorre toda a cidade, né? Não é só uma ruazinha só. Não, eles pegaram essa cidade, né? Tiraram o asfalto, cavaram, fizeram trilha, assim. Tanto que se você for ver em volta, quem repara nesses detalhes, você vê que tá meio acimentado, né? Concretado. O bonde, ele circula a cidade todinha. Nos anos 50 ainda se tinha, né? Os ônibus mesmo, eles vão chegar ali no final dos anos 50, início dos anos 60, e os bondes param totalmente. Tá aí o bonde rodando a cidade. Inclusive, terminaram de usar ele e já tá sendo usado na novela Eta Mundo Melhor, que é a sucessora de Garota do Momento. Já tem algumas cenas gravadas, né? Que é uma novela de época também, que se passa quase que na mesma época ali, né? Final dos anos 40, início dos anos 50. Apesar de Garota do Momento ser final dos anos 50. Mas é na mesma época, assim, então tem bonde também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei reproduzir o máximo, deixar o vídeo mais curto possível. Mas eu acho que ficou bem legal os renders. Mostrei aí pra vocês, né, todos os detalhes. Se vocês tiverem alguma dúvida que ainda não ficou claro, pode colocar aqui embaixo que eu pego e respondo. Mas é isso, esse é o vídeo de Garota do Momento. Espero mesmo que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí de cenografia de novela.